Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar Shure. Hoje vamos falar de fundamentos de microfones. Meu nome é Fernando Fortes e sou especialista em desenvolvimento de mercado no Brasil. Aí embaixo no slide tem o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar e-mail e entrar em contato com a gente. No final desse webinar hoje, eu reservarei uns 10 minutinhos para que vocês possam fazer as perguntas e eu tirar as dúvidas aqui online. Então, ao longo do webinar, prepare as suas perguntas. Se quiser, já escreva no campo questões, que eu teria o maior prazer de respondê-los no final. Bom, a ideia desse webinar é a gente falar o básico do microfone. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um microfone exatamente? Para que ele serve? Para que eu uso um microfone, né? Basicamente, o microfone ele é um transdutor. O que quer dizer a palavra transdutor? Transdutor é qualquer dispositivo que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Tá, mas o que o microfone está transformando então? Que tipo de energia para qual tipo de energia? O microfone está transformando uma energia acústica numa energia elétrica. Então ele precisa fazer essa transformação, essa transdução, né? Transformar uma energia acústica numa energia elétrica. Então, a entrada de sinal do microfone é uma onda acústica. A saída de sinal do microfone é um sinal elétrico, é uma onda elétrica. Então, a forma com que o microfone capta o som, a forma com que ele transforma o som que ele capta em sinal elétrico, vai dar as características desse microfone. Então, o microfone é um dispositivo que, por ser um transdutor, ele pode alterar ou pode influenciar na transformação tanto do sinal acústico quanto elétrico, quanto também na própria amplificação do sinal elétrico, porque ele é um transdutor. Se a gente pensar genericamente, existem vários outros tipos de transdutores, né? Por exemplo, o alto-falante é um tipo de transdutor, porque ele é o inverso, é quase como se fosse o inverso de um microfone, né? Ele transforma o quê? Um sinal elétrico que ele recebe num sinal acústico. Então é o inverso do microfone, né? O inverso de funcionamento, do princípio de funcionamento do microfone. Aonde eu uso um microfone? Bom, hoje em dia, né, as aplicações são as mais diversas, tá certo? Aonde você tem microfone? Você tem microfone no seu computador, você tem microfone no seu telefone fixo, no seu telefone móvel, você tem telefone no seu tablet, você tem microfones em diversas situações, tá certo? Basicamente, a gente no mercado de show, no mercado de pro áudio, no mercado de conferência, no mercado de instalação de áudio e vídeo, né? Para que a gente usa basicamente o microfone? Então, para aplicações ao vivo, a gente usa basicamente para amplificação da voz, é uma das ideias, né? Então, como está mostrando na fotinho aqui, você tem o cantor e ele está usando um microfone sem fio. Ah, o microfone sem fio, o que ele tem de diferente do microfone que eu acabei de comentar? Bom, além dele ser um transdutor que transforma um sinal acústico num sinal elétrico, esse sinal elétrico precisa ser transformado numa onda eletromagnética que consiga ser transportada pelo ar para que um receptor possa receber essa onda eletromagnética, converter de novo esse sinal num sinal elétrico que possa ser amplificado, misturado, etc. Então, o microfone sem fio também é um microfone, né? Claro. Eu posso também ter microfones para instrumento, né? Então, eu preciso captar o som do meu instrumento. Então, seja um instrumento, uma bateria, que é um instrumento percussivo, seja um instrumento de cordas, como uma guitarra, um violão, um violino, um violoncelo, ou qualquer outro tipo de instrumento. Então, os microfones podem ser usados também nos instrumentos.
né? Pode ser usado tanto em aplicações em estúdio, quanto em aplicações ao ar livre, em shows, em captações para reportagem. Então, assim, toda aplicação que você tiver um microfone é possível, e você vai entender hoje nesse webinar um pouquinho mais sobre as características dos microfones e poder escolher de forma melhor qual é o microfone que mais se ajusta à sua necessidade, né? E a cada aplicação, é claro. Então vamos dar uma olhadinha no básico do que quais são os tipos de microfone, como que eles funcionam, né? Um dos tipos de microfone mais comuns é o microfone dinâmico. Por que ele leva esse nome? Porque ele possui um diafragma, quer dizer, uma membrana, uma superfície muito fina, né? Que está exposta às ondas acústicas. Então, a membrana ela vai captar essas vibrações. De que forma? Ela vai se mover, né? Então, quando eu falo no microfone, a minha voz, quando eu falo, né, a minha voz provoca alterações na pressão do ar, ok? E o meu microfone vai captar essas variações de pressão. De que forma? A membrana ela vai se mover ah, ao mesmo tempo, vamos pensar assim, sincronizada com a minha voz. Então, a forma com que o diafragma é feito, o tamanho do diafragma, o peso dele, características mecânicas do diafragma, vai dar a forma com que o microfone capta o som, tá certo? É, quando esse diafragma se move, preso a esse diafragma existe uma bobina. O que é uma bobina? É um fio enrolado. É um fiozinho enrolado várias vezes. Como esse fio enrolado ele está em volta de um núcleo magnético, a gente tem um efeito aqui, que é o efeito da indução de corrente elétrica nessa bobina, porque eu tenho um campo magnético aqui e essa bobina está se movendo no campo magnético. Então, nos terminais desse microfone aqui, nos fiozinhos que saem dessa bobina, o que que eu tenho? Eu tenho um sinal elétrico, que é uma réplica ou uma cópia ou uma transdução do sinal acústico captado pelo microfone, né? Então, esse é o princípio básico do microfone dinâmico. Então, veja só que há uma parte mecânica, né, no microfone. Então, o diafragma, a bobina, tudo isso, o ímã, então, tudo isso é um peso, dá uma característica mecânica e faz parte da transformação do conjunto mecânico aí do microfone. Então, você já começa a entender que se você pegar vários modelos de microfone que são dinâmicos, você vê que o que vai poder alterar? O tamanho do diafragma, a forma dele, o peso do diafragma, o material que é feito o diafragma, né? Então você imagina, mas todo microfone é igual, poxa, eu fui na loja, tinha um microfone lá baratinho. Como que será que é a qualidade desse diafragma, a robustez dele, a resposta desse diafragma, né? Nossa, esse microfone parece que não tem agudo. Então, assim, a gente sabe que as frequências agudas são mais rápidas, né? As frequências mais graves são mais lentas. Então, no sentido de movimento, né? Porque a frequência aguda ela é alta. Então, se o meu microfone, a massa dele, o diafragma dele é muito pesado, a resposta do microfone vai ser ruim para os agudos, por exemplo. Pode ser esse o meu intuito, pode ser esse o meu interesse, né? Eu quero um microfone que não capte bem os agudos. Então, cada microfone vai trabalhar com o diafragma, a bobina, o ímã, o tipo de abertura, a captação e o circuito que está ligado nele, e isso vai determinar a sonoridade do seu microfone, né? Um dos microfones mais conhecidos no mercado é o SM58 da Shure. É um microfone com mais de 50 anos e ele é um microfone dinâmico, é o microfone mais usado no mundo todo para a captação de voz e alguns instrumentos também, é claro. Tá certo?
Outro tipo de microfone é o microfone condensador, ou qual que é a diferença construtiva aqui, né? De forma bem simples para vocês entenderem. O microfone condensador, diferente do microfone dinâmico, ele não possui uma bobina. Ele não tem aquela massa da bobina, ele não tem aquele fio todo enrolado no diafragma. Ele possui um diafragma também, só que é um diafragma metálico. É um diafragma que está carregado eletricamente e ele é móvel, como mostra aqui o desenho, né? Logo abaixo desse diafragma móvel existe uma placa traseira, né? Que está também carregada eletricamente. Então aqui a gente tem o efeito elétrico do condensador. O que, que é isso? Condensador são duas placas carregadas separadas por uma distância. E o capacitor você varia a capacitância, que a gente chama, variando a distância entre as placas, por exemplo. Então, nesse caso aqui, eu estou variando a capacitância do microfone conforme o meu microfone capta a voz. Então, conforme eu falo, né, ou um instrumento, estou falando sempre de voz, mas é claro que isso também se aplica a um instrumento musical, quer dizer, quando um instrumento musical ele é tocado, se eu pensar numa bateria, quando eu percuro, quando eu bato na pele da bateria com uma baqueta, eu estou gerando uma perturbação mecânica, né, uma variação da pressão atmosférica, e isso vai ser captado por uma membrana que vai se mover junto com o instrumento. Então aqui o diafragma também vai se mover e ele está carregado e vai alterar a capacitância do microfone, gerando uma variação de sinal na saída, e eu tenho um amplificador que vai amplificar esse sinal, e eu tenho o sinal elétrico na saída do meu microfone. Então veja só que o microfone condensador também é um transdutor, ele também está transformando um sinal acústico num sinal elétrico, só que de uma forma um pouquinho diferente. Né? A forma com que ele faz essa transdução é diferente. Então, como você vê, o diafragma do microfone condensador ele é mais fino. Então, com isso, é um microfone condensador, é um microfone mais sensível, né? Ele é mais natural, a sonoridade dele é um pouco mais natural, ele consegue captar mais detalhes do som. Tá certo? Por essas características básicas dele ser um microfone condensador, tá certo? Só que ele é um microfone, como eu falei dessa alimentação, como eu falei do circuito que precisa ter dentro do microfone, obrigatoriamente, ele é um microfone que necessita de alimentação externa. Alguma coisa precisa alimentar, como se fosse uma bateria alimentando o microfone. Tá? Alguns microfones no mercado possuem até alojamento para você colocar efetivamente uma pilha, ou uma bateria, ou alguma coisa assim. Alguns microfones você precisava usar uma fonte externa, ligar numa tomada para poder alimentar o microfone. Né? Até que se desenvolveu o Phantom Power, a alimentação fantasma, ou mais conhecido, os 48 volts ou voltagens abaixo disso. Então é uma voltagem contínua, uma corrente contínua, como se fosse uma bateria que vem lá da sua mesa de som, vem lá do dispositivo onde o seu microfone é ligado. Então, quando você conecta o seu cabo na mesa, você liga o Phantom Power daquele canal. Essa alimentação vem pelos pinos 2 e 3 do XLR, do conector, né, o conector padrão hoje no mercado para os microfones. Essa alimentação vem pelo pino 2 e 3 em relação ao pino 1, que é o Terra, e ele alimenta o microfone, alimenta o circuito do microfone, o amplificadorzinho que tem dentro do microfone, e lá pode alimentar também o diafragma e tudo mais. Okay? Então, os microfones condensadores necessitam dessa alimentação. Sem essa alimentação, eles não funcionam. Né? Por incrível que pareça, é uma pergunta muito comum no suporte da Shure. Né? A pessoa compra o microfone, esse microfone não está funcionando, né? E não observou que o microfone necessita dessa alimentação, e sua mesa de som, o seu equipamento, o seu dispositivo, onde o microfone vai ligado diretamente, precisa ter esse recurso de alimentar o microfone, tá certo? E o seu cabo precisa ter os 3 pinos também, ele precisa ser um cabo balanceado, com 2 condutores mais a malha, e os 3 pinos para que possa alimentar o microfone corretamente, tá certo?
Um terceiro tipo de microfone, aí, quanto à sua construção, é um microfone menos conhecido, que é o microfone de fita, né? Ou, em inglês, como eles chamam, é o ribbon, né? É um microfone onde ele tem um núcleo magnético fixo e a parte móvel aí é um elemento em fita, é um elemento linear, é um elemento, vamos pensar assim, como se fosse um diafragma de comprido, né? Ele é uma fita muito leve, que também vai se movimentar nesse núcleo magnético. Como essa fita é uma fita corrugada, ela, vamos falar assim, ondulada, ela vai gerar, conforme ela se mover com a minha voz, né? Conforme ela se movimentar com a minha voz, ela vai gerar uma corrente elétrica também relativa ao som que ela está captando. Então é também um transdutor, também estou convertendo um sinal acústico num sinal elétrico, agora de uma forma diferente. Né? Muita gente usa microfones de fita, tanto ao vivo quanto em estúdio. Também isso há um erro aí, uma confusão às vezes no mercado, que o microfone de fita não pode ser usado ao vivo. Pode sim, a gente vai mostrar alguns microfones de fita, existem muitas aplicações, existem, por exemplo, no Brasil, muitas bandas que usam isso ao vivo, então o microfone de fita é um microfone especial, um microfone que tem uma sonoridade muito particular e suportam altíssimos SPLs, por exemplo, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre padrão de captação ou padrão polar, né? O que é isso e o que vai influenciar na captação do meu microfone, tá certo? Então, o padrão polar, o que ele indica? Vou dar uma olhadinha no gráfico aqui na direita, né? Parece um gráfico meio confuso, meio complexo, mas não é. Se você olhar, eu tenho um ângulo aqui, né? 0 graus, 30 graus, 60, 90, assim por diante, até 180 graus, 270, 330 graus e volta aqui a 360 graus, ou seja, 0 graus, né? Então, o microfone aqui, ele está representado, ele está apontado para o lado direito aqui, onde eu tenho 0 graus, né? Então, o que o padrão polar me informa? Como é a sensibilidade do microfone aos sons que vêm em diferentes direções e ângulos aí, né? Em comparação ao eixo central. Então, esse 0 aqui quer dizer que o microfone está apontado. Isso é importante. O que é estar apontado? É que seu elemento, né, se ele for dinâmico, é o diafragma, se ele for condensador, é o diafragma, se ele for o ribbon, é a fita, quer dizer, onde está posicionado o elemento que justamente está fazendo a transdução. Então, porque existem alguns microfones onde o diafragma está não na frente, mas sim na lateral do microfone. Então eu vou mostrar para vocês alguns, e é importante que você saiba onde está o elemento do microfone, porque esse é o eixo central dele, 0, né? Então esse gráfico vai justamente representar qual é a sensibilidade desse microfone em diferentes direções. O que é um microfone omnidirecional, que a gente vai falar daqui a pouquinho? É um microfone que capta o mesmo som em todas as direções, ele tem a mesma sensibilidade em todas as direções, né? Então, se vier um som pela frente, ele capta com a mesma sensibilidade se vier um som pela lateral, do que se vier um som pela traseira, se vier um som pela outra lateral e assim por diante, tá? Esse padrão polar, esse diagrama aí que está desenhado, pode variar com a frequência, pode e varia geralmente com a frequência. A forma com que esse diagrama varia com a frequência também dá a característica de sonoridade do seu microfone. Então vamos pensar assim, eu ponho um microfone próximo ao meu instrumento, um violão, estou tocando ele, né? Se esse meu microfone tem um padrão omnidirecional, ele vai captar o som que vem em todas as direções por igual. Ele não vai, vamos pensar assim, discriminar ou atenuar ou amplificar
nenhum som, se ele vem na traseira, ele entra mais alto no microfone do que se ele vem pela frente, vamos supor assim. Então, se você está tocando seu violão num ambiente muito ruidoso, né, um ambiente muito reverberante, o que vai acontecer? Seu microfone está captando o som que vem em todas as direções. Então, o som que sai do seu instrumento, bate na parede e volta na traseira do seu microfone, será captado com a mesma intensidade do som que está saindo na frente do seu instrumento, indo direto para frente do microfone. Então veja só, o padrão de captação vai mudar totalmente a sonoridade também, perdão, a sonoridade também do seu microfone. Então é importante a gente entender isso. Isso não é só um requisito técnico, aí é um gráfico cheio de números, não. E eu não quero nem que a gente se preocupe demasiadamente com os números. O que eu quero que a gente se preocupe é com o que o diagrama polar vai influenciar na captação do meu microfone, porque é um dos fatores que as pessoas mais se esquecem de se preocupar. Então, por que, Fernando, tem tantos tipos de microfone? Por que há tantos modelos? Por que alguns microfones possuem inclusive uma chave que você muda o padrão polar, para justamente você ter opções, porque isso vai influenciar na sonoridade do seu microfone. Tá certo? Se você observar alguns padrões de captação, possui sensibilidade nenhuma, quer dizer, esse padrão aqui, que é o padrão bidirecional, parece duas circunferências aqui, né? Você vê que o som captado por esse microfone vai ser com a mesma intensidade na frente e na traseira, mas se você olhar a 90 graus, a sensibilidade desse microfone é a menor possível, então ele vai rejeitar os sons que vêm a 90 graus, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada padrão aqui para vocês entenderem isso direitinho. Esse é o microfone usado como referência, e o microfone omnidirecional. Então, omni quer dizer de todas as direções. Então, omnidirecional, desculpa, é todas as direções. Então, ele capta igualmente som que vem de todas as direções. Então, o exemplo que eu dei, se você colocar ele num violão, você está tocando violão, ele vai captar muito o som que vem pela frente do microfone, como também o som que vem pela traseira do microfone, como o som que vem pela lateral do microfone e assim por diante. Então ele vai captar o som em todas as direções. Se você usar um microfone omnidirecional para gravar o violão e uma pessoa que está cantando na sua frente, né, você está tocando o violão e há uma pessoa cantando na frente, você pode colocar só um microfone omni e ele vai captar tanto o som do seu violão quanto o som da voz com a mesma intensidade. Lógico que aí tem a distância de cada fonte sonora ao microfone, mas ele vai captar o som com a mesma intensidade. Então veja só, com um microfone só dentro de um estúdio você conseguiria, por exemplo, captar perfeitamente, gravar você tocando um violão e né, o cantor, o seu cantor aí cantando junto com você, mesmo usando um microfone só. Então veja só que como as características dos microfones precisam ser usadas, e isso é uma ferramenta, né? Não, Fernando, eu quero, mas eu vou gravar isso, e depois eu consigo alterar a intensidade, se eu quero baixar um pouco o violão, aumentar um pouco a voz, colocar um efeito na voz. Não, você captou com um microfone só. Então essa é uma, entre aspas, desvantagem do microfone omnidirecional, se você usar nesse caso, né? Mas dependendo da situação, pode ser essa a sua ideia. Então, tudo isso é bem importante você lembrar. Então, o microfone omnidirecional capta o som em todas as direções. Ele tem um som bem natural e ele é menos sensível a ruídos mecânicos, ok? Ele não possui efeito proximidade, que eu vou falar já do padrão cardioide, explicar o que é efeito proximidade, e ele, por exemplo, é muito usado para teatro musical ou teatro, nos microfones que são presos nos cantores. Né? Por exemplo, se você já assistiu um musical, não sei se você reparou que o ator, quer dizer, existem vários tipos de musicais, várias técnicas de captação, mas a mais adequada, a mais usada e a mais natural é usar o microfone de lapela preso na testa, escondido até no cabelo ou no chapéu ou algo assim. Então o microfone ele é omnidirecional, ele vai captar o som da voz com uma naturalidade muito grande e independente da pessoa movimentar a cabeça, o som continua sendo o mesmo, porque o microfone ele é omnidirecional. Né? Então,
basicamente essas são as características do microfone Omni. O microfone cardioide, né? Por que ele leva esse nome? Por que ele tem esse nome? Porque o padrão dele se assemelha ao formato de um coração, né? Então a palavra cardioide vem de coração. Então, se você olhar o diagrama polar aí, você consegue observar que o microfone tem uma sensibilidade maior na frente, né? E a sensibilidade vai diminuindo conforme eu vou me rotacionando aqui em direção ao eixo central do microfone. 90 graus dá para ver que eu tenho uma sensibilidade um pouquinho menor, mas olha só em 180 graus, qual que é a sensibilidade desse microfone? Quase nenhuma. Isso quer dizer o quê? Ele praticamente, opa, perdão, ele rejeita todo o som que vier pela traseira dele, tá certo? Então a máxima rejeição desse microfone é justamente a 180 graus. Então a maior sensibilidade é na frente, a menor sensibilidade é a 180 graus, justamente na traseira dele. Então é um microfone que se tornou muito conhecido e foi uma das características do SM58, que é um microfone com mais de 50 anos, para você usar um microfone em aplicações ao vivo. Então, por quê? Porque ele capta a voz, capta o instrumento com uma intensidade grande, que ele é onde o microfone é mais sensível na frente dele, mas ele rejeita muito o som que vem na traseira, né? Então, o som do monitor de palco ou o som do instrumento que está tocando atrás do microfone e assim por diante. Então, é um microfone muito usado em aplicações ao vivo, em estúdio. Veja só, não existe uma regra. Não existe, o microfone Omni é só usado em estúdio. Não, eu dei o exemplo até agora há pouco para vocês do musical, onde o microfone é Omni. Ou outras situações você pode usar um microfone Omni. Então, isso não é uma regra, não existe uma regra. O microfone Omni é só em estúdio, microfone cardioide é só ao vivo. Não, é que pela característica de captação dele, é lógico que ele é um microfone muito usado em aplicações ao vivo, tá? Por ter essa rejeição na traseira dele. E ele possui o efeito proximidade. O que é o efeito proximidade? O formato de captação dele favorece que ele amplifique os graves diferente dependendo da distância que eu estou ao microfone. Então, se vocês perceberem, esse microfone que eu estou usando é um microfone cardioide. Então, quando eu me aproximo dele, a minha voz fica mais grave. Quando eu me distancio, ela fica, entre aspas, mais fina. Então, há uma alteração no timbre, há uma alteração nas características da resposta de frequência, que a gente vai ver já já, dependendo da distância que eu estou do microfone. Então, é um microfone que ficou famoso porque os artistas, os cantores, começaram a conseguir usar esse recurso. Então, quando o cantor ia cantar numa faixa de frequência mais grave, né, um tom mais grave, e ele não tem tanta projeção nessa faixa de frequência, ele aproxima o microfone da boca. Então, ele consegue um pouco mais de corpo, um pouco mais de grave na voz. Aí ele afasta para que a voz dele fica um pouco mais fina. Então, o cantor, o artista que consegue usar desse recurso, você vê que ele consegue usar essa característica do microfone cardioide quando ele tem essa característica de efeito proximidade. Lembrando que nem todo microfone cardioide tem efeito proximidade, tá? Isso é só uma observação. Deixando o microfone mais direcional, pensando em será que era possível eu ter um microfone, ou ter um padrão de captação mais direcional que o cardioide? Então, inventaram o supercardioide, ele é mais que cardioide. Se você olhar aí, ele é mais direcional, ele é mais fechadinho na frente do que o cardioide, porém com um, entre aspas, probleminha. Ele passa a captar um pouco o som que vem na traseira dele. Então a gente precisa ver que tipo de aplicação isso é interessante. Se você vê, a aproximadamente 120 graus aí, ou mais precisamente 126 graus, é onde o microfone tem a máxima rejeição, tá vendo? Ó? Ele vai rejeitar muito o som que vem nessa direção, nesse ângulo. Então ele é um microfone que você pode usar, por exemplo, no palco e colocar um monitor
no chão, apontado justamente nessa posição de 120 graus no microfone. Então, quer dizer, é um microfone que vai rejeitar bastante o som do monitor, o som que vem do palco, o som que está ali no chão, na caixa de retorno, ali do palco, né? Então, você precisa ajustar a posição do microfone e garantir, que, por exemplo, que o seu cantor não fique movimentando o microfone. Então, é uma característica que é muito usado, por exemplo, em som ao vivo, por essa característica de rejeição nessa região aí de 120 graus, tá certo? Existem vários outros tipos de padrão. Eu não quero entrar muito em detalhe nisso agora, mas só para a gente entender, o microfone ele pode ser mais direcional do que o cardioide ou menos direcional que o cardioide. Então, existem alguns nomes comuns, como hipercardioide, né? Então, ele é mais direcional ainda do que o supercardioide, ele é hipercardioide. Tá certo? Então ele vai rejeitar mais ainda o som que vem na lateral dele, por exemplo. Tem o subcardioide, quer dizer, inferior ao cardioide. Ele não é tão direcional quanto o cardioide, mas também não tão omni quanto o próprio omni, né? Então ele tem algumas pequenas vantagens em relação ao omnidirecional, uma boa resistência à microfonia, ao feedback e tudo mais, porém é um microfone mais aberto. Então você pode usar, por exemplo, um microfone subcardioide para captar um coro, para captar algumas vozes, por exemplo, né? O bidirecional, ele capta o som em lados opostos. Lembra que eu mostrei agora há pouco num dos slides? Os dois círculos, né? As duas circunferências. Então, assim, ele capta o som como se fosse dois microfones omni, né? Um do lado do outro. Então ele tem um padrão de captação bidirecional. Um outro exemplo que você pode usar um microfone bidirecional no seu estúdio, colocar ele em pé e uma pessoa cantar na frente e outra pessoa cantar atrás. Ele vai captar o som das duas pessoas com a mesma intensidade. Tá certo? Mesmo assim, como ele é bidirecional, ele vai rejeitar o som que vem da lateral, por exemplo, em comparação ao Omni, né? Então acho que tá dando para vocês entenderem a ideia aí. O shotgun é um microfone mais direcional ainda. Então, ele possui um tubo longo, cheio de aberturas. E o que são essas aberturas? Para que servem essas aberturas? Essas aberturas formam um tubo de interferência e faz com que o microfone seja mais direcional ainda, seja super direcional, né? É muito usado para captação em TV, em rádio, em broadcast, né? Porque você pode colocar o microfone a uma distância maior e mesmo assim captar o som e rejeitar o que vem da lateral do microfone. Então ele é um microfone mais direcional, um microfone que a gente chama de shotgun, né? Então cada microfone tem a sua característica. E se eu fizer uma pequena comparação entre os diferentes padrões polares, eu consigo ver aí do Omni, cardioide, supercardioide, hipercardioide bidirecional, que são os 5 tipos mais conhecidos, mais usados, né? Qual que é o ângulo de cobertura de cada um, né? Então, por exemplo, o omnidirecional tem uma cobertura 360 graus, o cardioide já é mais aberto, mais fechado, né? 130 graus, o supercardioide mais fechadinho ainda, o percardioide mais fechado, o bidirecional mais ainda. Então, tem algumas características aqui de comparativa entre os diferentes tipos de microfone. Uma pergunta bem comum, né? Poxa, qual que é o alcance desse microfone? Quer dizer, quão longe ele capta um som, né? Isso é relativo. Relativo ao quê? Relativo ao ruído ambiente. Então, se você está num ambiente muito ruidoso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar colocar o microfone muito próximo da fonte. Por quê? Para que o microfone capte o som direto, né? O som que você quer captar com maior intensidade e capte o ruído com uma menor intensidade. Então, a função da distância é importante. Então, se você afastar o microfone da fonte sonora, ele continua captando a fonte sonora? Sim, sempre. Só que, se o ruído do ambiente for muito baixo,
Por exemplo, num estúdio, onde você tem as paredes com material absorvente, com material isolante, o que que você tem? Você não tem ruído externo nenhum entrando naquele ambiente. Então, assim, você pode até colocar o microfone muito afastado da fonte, que é claro que conforme você afasta, você tem a característica da sala também sendo captada, mas não vai influenciar tanto na captação do som direto, quanto você, por exemplo, for usar esse mesmo microfone num show ao vivo, né? Então, o ruído ambiente, o ruído da plateia, o ruído da banda vai ser captado pelo microfone com a mesma intensidade que a sua voz. Então, você está captando até às vezes mais o ruído ambiente do que a voz que você quer captar. Então, existe uma relação entre a distância e o ruído. Então, esse gráfico aqui mostra para a gente a característica aqui da distância crítica. O que, que é distância crítica? Então, imagina que você tem um ambiente com um certo ruído e reverberação, tá certo? O que, que é o ruído e reverberação? É o ruído presente na sala, ou o ar-condicionado ligado, ou as pessoas falando, ou uma máquina, ou os outros membros da banda tocando, então você tem um ruído ambiente, tá certo? Reverberação é o som da sala, então o som sai do instrumento ou sai das pessoas que estão gerando ruído, ou a máquina que está gerando ruído, bate na parede e volta para a sala em formato de reflexões, de reverberação. Então, existe uma distância crítica aqui. Quanto mais próximo você tiver do microfone, a intensidade de som direto é alto e o ruído é baixo. Conforme você afasta o microfone da fonte sonora, o que acontece? A intensidade que o microfone está captando vai diminuindo. Então, existe um ponto crítico aqui, onde o som direto e o som reverberante têm a mesma intensidade. Então, você pode trabalhar com essa distância. Quanto mais distante o microfone da fonte sonora, menos a fonte sonora eu vou pegar e mais o ruído ambiente eu vou pegar. Então veja só, num ambiente o ruído é quase que constante. Se você levar em consideração a movimentação do microfone se afastando da fonte sonora, tá certo? Então, isso vai me determinar o fator distância e qual que é a distância que eu posso usar um microfone. Então, essa é uma tabela sugestiva, é só para a gente ter uma ideia de comparação e não é exatamente uma regra, né? Então, se eu pegar um microfone omnidirecional como referência, se eu usar o microfone Omni aqui como minha referência, se eu usar o microfone cardioide, poxa, ele pode ficar a quase 1,7 vezes a distância que eu usaria um Omni e eu vou ter aproximadamente o mesmo som, a mesma captação. Então, o microfone cardioide permite que eu me afaste um pouco do instrumento, mantendo a mesma característica de captação em relação ao omnidirecional, por exemplo, que estiver a 1 metro de distância da minha voz. Já um cardioide eu posso colocar a 1,7 metros de distância da minha voz. Se for um microfone super cardioide, já posso colocar quase que a 2 metros de distância. Quer dizer, isso é um fator multiplicativo para a gente ter uma ideia aí do que o padrão polar influencia na distância à fonte sonora. Tá certo? Resposta em frequência. O que quer dizer a resposta em frequência? É como que o sinal do microfone se comporta para diferentes frequências que ele capta, né? Então, como é o som do microfone? Como é que é a coloração do microfone? Então, geralmente é um gráfico onde eu tenho intensidade de sinal na saída do microfone em comparação à frequência. Então, se eu pegar uma frequência grave, 20 Hz, por exemplo, o SM57 quase não capta, ou se ele capta atenuando muito o sinal desse microfone. Desculpa, o sinal dessa frequência de 20 Hz. Se eu já for para 50 Hz, ele atenua 10 dB se eu comparar com uma frequência, por exemplo, de 200 Hz. Então, inclusive, esse microfone possui um certo ganho na região aí de 6K, 8K. Então, a resposta em frequência vai me informar como que o microfone capta, quais são as diferenças de amplitude na saída do sinal do microfone, de acordo com o sinal que está entrando nele. Tá certo? Eu posso ter um microfone, por exemplo, de resposta plana, um microfone plano. Então, assim, a resposta do microfone é igual para todas as frequências. Então, ele não amplifica e não atenua nenhuma frequência
quando o microfone capta em relação ao que ele captou, em relação ao que está saindo do microfone, tá certo? É um microfone de resposta plana. Então ele tem uma resposta muito natural, precisa, alta fidelidade e não apresenta alterações nas amplitudes, né? Não apresenta picos, né? Qual a desvantagem dele? Então, assim, ele não possui uma coloração, uma alteração na resposta de frequência para realçar qualquer faixa de frequência que eu queira. Ele é um microfone plano. Né? Então, ele sendo plano, ele capta não só o grave, quanto o médio, quanto o agudo com a mesma intensidade. Então, ele pode vir a captar um pouco mais de ruído. Se eu comparar com o microfone que não tinha resposta plana, veja só que ele rejeita um pouco o grave. Então, se você tiver uma máquina, um ar-condicionado, qualquer barulho grave, ele vai atenuar. Naturalmente, o microfone já vai atenuar aquela faixa de frequência. Né? Então, o microfone de resposta plana pode ser usado para diversas situações. Então eu preciso também observar qual que é o tipo de resposta que o meu microfone tem, né? Como, por exemplo, voltando no microfone aqui, que a gente estava olhando agora há pouco, a gente consegue ver que ele reduz, né, atenua os graves e amplifica um pouco uma faixa de frequência aí característica numa presença da voz, né, para reforçar um pouco o timbre da voz, tá certo? Então é um microfone, é uma curva, né, de resposta muito usado em microfones de voz, em microfones de alguns instrumentos, por exemplo, tá certo? Então ele tem algumas vantagens, que é ele reforçar e atenuar o que você quer justamente reforçar e atenuar da sua fonte sonora, e tem essas características diferentes do microfone plano, por exemplo. Né? Como que eu seleciono o microfone correto? Poxa, com todas essas características que eu dei, é difícil, né? Como que eu sei, Fernando, então, qual microfone eu devo usar? Bom, depende de qual aplicação, voz, instrumento, canto, reportagem, o ruído ambiente, o ruído no ambiente, o cenário é ao vivo, é um estúdio, sem reverberação, com reverberação, você está conseguindo entender agora quais características são importantes para cada situação. E eu costumo dizer que o microfone é uma ferramenta. Muitas vezes, se você tiver condição de ter mais de um microfone, você vai sempre ter mais do que uma ferramenta, mais do que uma opção. Então você pode experimentar um microfone, pode experimentar outro e achar aquele que mais se adapta à sua situação. Ou cada situação pode ser diferente, né? Então você pode usar um microfone para o seu instrumento hoje que em uma situação acústica não favorável ele não tem as características mais adequadas para aquele tipo de aplicação, né? E é lógico que você tem que tentar entender todas essas características e determinar qual tipo de microfone você vai usar. Por exemplo, eu não vou usar um microfone, vamos falar assim, de resposta de frequência limitada, por exemplo, que não responde muito bem aos agudos, para um instrumento que é muito agudo. Então é interessante eu ter uma noção mais ou menos da faixa de frequência do instrumento, do que eu quero captar, para eu poder escolher o microfone mais adequado. Por exemplo, eu escolher um microfone que atenua os graves num instrumento muito grave, como um órgão, por exemplo, como um baixo, uma tuba, quer dizer, o microfone não vai responder ou não vai amplificar de forma tão correta aquele instrumento grave se ele atenuar os graves, por exemplo, a não ser que você queira isso. Então é importante você lembrar desses fatores. Vou falar alguns exemplos, é claro que são só exemplos, existem vários microfones no mercado, mas para vocês terem aí o slide como uma referência e uma ideia de alguns modelos de microfone para cada tipo de aplicação, cada tipo de sugestão, tá? Então, é importante que você vai ver que um microfone vai aparecer em mais de uma aplicação. Alguns microfones não vão aparecer em determinadas aplicações. Então, isso é claro, porque cada microfone tem uma característica, tá certo? Então, para voz, pensando em voz e estúdio, por exemplo, né? Muito usado o SM7, é um microfone dinâmico. O que mais que eu tenho de opções, por exemplo, se eu já for para a linha de condensadores? PGA 27, SM 27, já a linha KSM, por exemplo, KSM 42.
Se eu pensar em microfones dinâmicos para voz ao vivo e também para estúdio, PGA 58, SM 58, Beta 58, ou um dos microfones desenvolvidos mais recentemente pela Shure, que é o KSM8, né? SM86, Beta 87A, Beta 87B, o KSM9, que possui dois modelos diferentes, o KSM9 e o KSM9HS. Mas, Fernando, quais são as diferenças de todos esses microfones? Aí eu vou sugerir para vocês que entrem no site da Shure e vejam as características de resposta de frequência, de padrão polar, de características que agora vocês estão entendendo melhor quais são as diferentes características dos microfones e vão poder escolher. Isso aqui é uma lista, uma referência para você ter aí para te ajudar no momento de uma escolha ou de um teste de um microfone, tá certo? Para piano, muito usado KSM32, KSM44 ou outros microfones de diafragma menor. Veja só que esse microfone, você consegue ver que ele tem um diafragma maior, né? Então é um microfone condensador de diafragma grande. Existem outros microfones condensador de diafragma pequeno e microfones com características diferentes. Esse aqui, por exemplo, ó, o diafragma dele é lateral, tá vendo? Então, o Beto 181 é um microfone hoje muito usado para diversas aplicações, inclusive para piano também. Então tem microfones clássicos como o SM81, os KSM, o KSM137, o KSM141. Então alguns microfones possuem chave de filtro, chave de atenuação. Isso pode ser importante no momento que você quiser comprar um microfone que você possa usar para diferentes aplicações, por exemplo. Então esse é um microfone onde a curva de resposta dele, a resposta em frequência, é modificável por um botão, por uma chave. Pode ser uma característica interessante. Alguns microfones mudam o padrão polar. Esse aqui você pode mudar o padrão polar por essa chave. Então, é interessante que vocês tenham essas ideias e entendam essas diferenças para poder escolher os microfones, né? Para over, para instrumentos de bateria, ou percussão, tudo mais, o mesmo 181, o KSM32, o KSM44, SM137, os clássicos 137, 81, o KSM 137, 141, alguns microfones, por exemplo, esse aqui, o KSM 313, é um microfone de fita, tá certo? Muito usado para metais, madeiras, amplificadores de guitarra, Beta 27, Beta 181 de novo, Beta 98, que é um clássico, muito usado em instrumentos de percussão, alguns instrumentos de corda e alguns outros tipos de instrumento. PGA 27, Beta 27. Alguns microfones se repetem, veja só, para aplicações, para você usar uma gravação de violão ou ao vivo mesmo, para guitarra, para amplificadores de guitarra, é muito usado o Beta 27, por exemplo, assim como o 181 também é muito usado para coro também, cordas, né? O SM137, KSM137, KSM141 possuem diferentes características, mas são muito usados para violão, guitarras e cordas também. Os amplificadores de baixo, como eu falei agora há pouco, de guitarra, 181, Beta 27, e assim por diante. 181, SM57, um clássico, amplificadores de guitarra e baixo, e também instrumentos de percussão, né? Como caixas e tom-tons de bateria, ou instrumentos como timbal e outros instrumentos percussivos. 98, possui o 98DS, o Beta 98 Amp, o 56, que é muito usado também para instrumento, de percussão, e bumbo, clássicos Beta 91 e Beta 52, um dos microfones mais usados para captação de bumbo de bateria, por exemplo, também, assim como o correspondente PGA 52 aí da linha PG, tá certo? Foi esse o apanhado aí, passando pelas características básicas dos microfones e mostrando para vocês alguns modelos e algumas aplicações. Fernando, se eu quiser ver esse vídeo de novo, eu vou postar esse vídeo provavelmente, talvez hoje ainda no YouTube, tá? Então, se você entrar no YouTube, coloca lá Shure Brasil, que ele vai mostrar o canal da Shure e existem vários vídeos lá disponíveis.
tá? E tanto de microfone, como microfonar sua banda, uso de INIR, uso de sistema sem fio, o software da Shure, que é o Wireless Workbench. Fiquem ligados lá no canal do YouTube e acessem, porque existem muitos vídeos disponíveis lá. Então, se você perdeu algum slide, perdeu alguma informação, queria voltar, poxa, eu queria voltar, qual que é aquele microfone lá para corda, qual que é a sugestão? Acesse o YouTube e faça assista, né? Ou faça o download do vídeo lá para você poder ver com mais detalhes e poder tirar qualquer outra dúvida e voltar em qualquer assunto que a gente tratou aqui hoje já, tá? Temos algumas perguntas aqui e eu tenho 5 minutinhos para responder. Vamos ver aqui. Se por acaso eu inverter as posições dos pinos do cabo do mic, por exemplo, 1 e 3 nas duas pontas, mantendo um padrão, ele altera a eficiência do mic? Vamos pensar assim, a princípio não. O pino 1 é feito para usar na malha, porque esse pino 1 é conectado à carcaça do instrumento, do microfone, e à carcaça do equipamento onde você está ligando o microfone. Então o pino 1, ele deve ser conectado à malha do microfone, à malha do cabo. Então você usar a malha em outro pino não é nem um pouco adequado e não é nem um pouco sugerido. Isso vai influenciar na sonoridade do microfone, vai influenciar na forma com que o microfone rejeita ruído. Na verdade, o seu cabo rejeita ruído externo, né? Ruídos e interferências eletromagnéticas. Então, use sempre na malha o pino 1, na malha é o pino 1, isso, e o pino 2 é o positivo, o pino 3 é o negativo do seu XLR, tá ok? Preciso de um microfone para captar as pessoas que estão dentro de uma igreja. Depende o que você quer captar essas pessoas. É uma captação só do som ambiente? Você quer ouvir a reação da plateia, por exemplo? Ou é um coro? Ou é a palavra falada que você quer captar, né? Então precisa entender isso direitinho. Se for para você captar só o som da plateia, para não amplificar, porque veja só, quanto mais distante você tiver seu microfone da fonte sonora, menos som você vai captar. Como você quer colocar um microfone para captar o som das pessoas dentro da igreja, eu imagino que você não queira amplificar, e sim gravar ou sim reproduzir isso em outro ambiente de alguma outra forma. Então, o mais adequado é você usar um microfone mais direcional, para que você consiga ficar numa distância maior da fonte. Então, talvez você tenha que usar um microfone shotgun, que é um microfone super direcional. É claro que ele também vai ter uma cobertura, ele vai varrer uma área menor, né? Ele vai ter uma área de captação menor. Então talvez você queira usar um cardioide ou um hipercardioide, tá certo? Então depende muito da sua aplicação, mas tá aí algumas ideias para você. Se você colocar um omnidirecional, ele vai captar o som de todas as direções. Então, se você colocar esse microfone próximo do teto, algum lugar assim, ele pode captar o ruído do teto, o ruído de um ar-condicionado, da mesma forma ou até mais intenso, porque está mais próximo dele do que o som que você quer captar, que é o som das pessoas dentro da igreja. Tá certo? Sim, os slides você consegue depois, como eu falei para vocês, entre no canal do YouTube, entra já, conheça o canal do YouTube da Shure, ok? E fiquem ligados que provavelmente hoje ainda esse webinar estará disponível lá, ok? Qual tipo e modelo de figura de captação de microfone usado em sala de reunião fixo no teto? Uma ótima pergunta, por quê? Veja só, olha a distância que você está da fonte sonora. No teto, você está a 3 metros, quase, de distância da mesa. Eu vou sugerir para você procurar no site da Shure o MXA910. É um microfone direcional de teto, com diversas vantagens. Então, é o microfone mais adequado para você usar numa sala de reunião no teto. Existem outros microfones para você usar na mesa, que aí o que você tem numa sala de reunião? Qual que é a vantagem? Você tem um microfone mais próximo da fonte sonora. Inclusive, você pode colocar um microfone omnidirecional ou semisférico para pegar o som da voz de todas as pessoas que estão em volta da mesa. Dá uma olhadinha no site da Shure, porque existem vários microfones com esse tipo de aplicação, diretamente para isso, tá?
A palavra falada. Então, eu acho que o ideal é você usar um microfone mais direcional ou você usar um microfone supercardioide. Dê uma olhada na linha VP da Shure também, tá? Você que quer captar o som aí da igreja. A sala não tem tratamento, ele quer um microfone para ilha de edição. O microfone cardioide vai funcionar muito bem. Dê uma olhada na linha Motive da Shure. Digita Motive ou entra no site da Shure, shurebrasil.com. Vai em linha Motive que você vai ver que tem microfones para ilha de edição, microfones que você pode conectar direto no computador via USB. A linha Motive. Inclusive, há um site que é de vendas da Shure no Brasil, você consegue comprar esse microfone direto online, ok? Por um preço muito bom. Dá uma olhada, então, nessa linha. Motive. Linha beta em relação ao SM, se há uma diferença, é melhor comprar o beta do que o SM em matéria de investimento, são microfones com características diferentes, não é uma linha inferior à outra de forma alguma. A linha SM e a linha beta são linhas diferentes. O material utilizado no ímã, o material usado na bobina, o diafragma, são diferentes e os microfones têm características sonoras diferentes, mas não que um seja inferior ao outro, não. Então muita gente prefere o SM57 em vez do Beta 57 para uma aplicação e tem gente que prefere o Beta 57 em vez do SM. Então são microfones com sonoridades diferentes, tá ok? Vou ter que terminar em exatamente um minutinho. Pode usar o microfone SM57 para piano? Sim, mas como você viu, ele não amplifica muito os graves, então pode não ser muito adequado, ok? Microfone para convenções e eventos corporativos, depende para que tipo de aplicação. Volto a sugerir, entra no site desculpa, entra no YouTube, entra no canal da Shure no YouTube, existem diversos, dezenas de vídeos da Shure, dos webinários antigos, existem webinars exclusivos falando disso, convenção, evento corporativo. Identificar microfone falso. Compre microfones de lojas autorizadas, tá? Entre no site da Shure Brasil, shurebrasil.com. Lá em cima tem onde comprar. Sempre compre microfones de lojas autorizadas e exija a nota fiscal. É a única forma de você garantir contra microfones falsos. Ok? Obrigado, gente. Eu vou ter que terminar aqui. Existem várias sugestões de microfones nos slides. Acesse o YouTube e, se tiver alguma dúvida, mande e-mail para mim. Um abraço.